do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Boa noite, a paz do Senhor, amém, queridos? Aleluia, pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Como Deus é maravilhoso, nós podemos bendizer o seu nome, louvá-lo, exaltando o seu nome, glorificando a Ele, pelo que Ele é e pelo que Ele faz, aleluia. Que bom que você está aqui nessa noite, para poder cultuar o Senhor, e poder louvar. Não tem nada melhor do que estar louvando a Deus, amém, irmãos? Aleluia. Como está o seu dia hoje? Como está a sua semana, né? Está enfrentando os impossíveis? Está enfrentando os obstáculos? Está saltando aí, tá? Os obstáculos, está derrubando muralhas, amém? Vamos desistir ou não? Não? Só um falou aí, o resto vai desistir? Não, né? Amém, glória a Jesus. Não é fácil não, né? Nós temos os desafios do dia a dia e sempre estarmos firmes para buscar ao nosso Deus, aleluia. Diante de todas as adversidades, eu quero compartilhar com você, nesse momento da palavra, uma situação, né, bem, até conhecida aqui o texto, né, bem conhecido o texto, mas é sempre bom a gente ver aqui algumas coisas, né, no que Deus está falando no nosso coração. Eu queria que você já de antemão estendesse a mão direita para o seu irmão, para a sua irmã, atrás, na frente. Usa a sua mão para abençoar, amém? E fala na tua boca, fala assim: irmão ou irmã, fala assim: tá difícil? Não desista, porque o Senhor é contigo. Jesus não desistiu da cruz, Ele não desistiu de você, e Ele te deu força para que você não desista, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você compartilha comigo esta palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 2, no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ver uma situação aqui bem difícil mesmo, bem complicada, né? Bem dependente também numa situação que chegou, que se ninguém fizesse nada, como que ele poderia fazer, né? Como que ele poderia alcançar a sua bênção, o seu milagre e testemunhar de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 2, que diz assim, a partir do verso 1: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, tá? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, e assim, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos
a ponto de se admirarem todos e adorarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Quem de nós, irmãos, não sofre tantos problemas, tantas lutas? E por que sofremos? Porque o pecado entrou no mundo, nós sabemos, quem conhece a palavra sabe de toda a história, sabe do que Deus determinou e lançou, né, desde a fundação do mundo, no jardim do Éden. E por causa do pecado, todos nós sofremos lutas. E isso independente se você é gordo, é magro, é moreno, é alto, é bonito ou não é. Independente se você tem um grande poder aquisitivo, financeiro. Independente do cargo que você ocupa em certas posições, não é? No seu trabalho. Todos têm seus problemas, têm suas lutas e têm suas dificuldades. Sim ou não, irmãos? Amém? Todos nós enfrentamos lutas. Independente de um bom casamento, mas tem lutas de um outro lado, tem sempre problemas. O nosso descanso, na verdade, por isso que muitos nós falamos, principalmente em velório, quando pessoas partem, ele descansou, né? Mas é um descanso que nós temos, ou seja, aguardando aqueles que partem no Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus, onde todos os que morreram no Senhor vão ressuscitar e vão receber dele o seu galardão, a sua glória, e vão habitar com ele. Amém, igreja? Aleluia. Mas enquanto vivos nesta terra, basta cada dia o seu mal. Basta uma notícia boa com uma notícia ruim. Uma notícia boa alegra o nosso coração. Quando você recebe muitas notícias boas e quando acontecem as coisas boas que você espera, como é que você fica? Triste você não fica, não é? Mas você sente os ânimos renovados, com força, você tem um certo vigor, a gente tem um certo vigor, não é? A gente tem uma alegria, e tanto que aquela alegria pode o mundo estar com seus problemas, mas aconteceu algo para você de bom. Então, a gente fica bem, mas e as notícias ruins quando acontecem? Não é? O que elas vão fazendo com a gente? Principalmente quando vem uma atrás da outra. Principalmente quando as coisas não começam a dar certo para o nosso lado. E nós sabemos que na palavra de Deus, isso faz parte das dores, de tudo do pecado que ocorreu, porque não era para ser assim. Não era para ninguém ficar surdo, mudo, perder visão. Não era para ninguém ficar paralítico. Não era para ninguém ter dor de cabeça, dor de estômago. Não era nem para ninguém envelhecer e ter suas dores da velhice. Não era para ninguém ter nada disso. Mas foi feita uma escolha. E nós viemos, nascemos, mas com uma graça de Deus, durante aos longos dos anos, porque bendito seja o nosso Deus com todos os porquês de sua criação e de suas permissões no mundo, porque Deus, Ele sempre nos deu um livre arbítrio para a nossa escolha, amém, queridos? Senão nós seríamos um robozinho manipulado, aí não é fácil, não é? Um robozinho, você programa ele, vai lá, ele faz o que você coloca nele. Até a inteligência artificial nasceu sozinha, irmãos? Não, da ciência do homem. Se ela pensa e raciocina agora com uma certa, e cada vez se aprimorando mais, né? É porque o homem colocou isso nela, inventou. Mas nós fomos criados e Deus nos colocou dois caminhos, o bem e o mal. A vida e a morte. A bênção e a maldição por desobediência. Não é? E a gente vê como que nós estamos caminhando, tantas dores, tantas aflições. E aqueles que querem viver, escolhem a bênção, escolhem viver o bem. Quanta pedrada que se toma. Quantas lutas e oposições são levantadas para tentar nos derrubar. Sim ou não, irmãos? Se não é financeira, é na saúde. Se não é na saúde, é na família. Se não é na família, é no trabalho. Se não é no trabalho, é tanta coisa. É segurança, é um roubo, é um acidente. É tantas coisas que a gente pode colocar aí na vida. Tantas aflições, não é, irmãos? Tantas coisas. Eu fico
pasmo vendo agora esses maníacos que estão aí pegando mulheres aí, fica dando mais uma agora. Eu falo, gente, sempre mais uma criatividade, mais uma falta de sossego. O ser humano cada vez mais perdido, endiabrado, vamos falar assim, porque se não tem o Espírito Santo de Deus, que espírito tem? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é luz, ele é sal, ele brilha em suas atitudes, ele dá, não é? Ele defende a sua pátria, a sua cidadania dos céus, não é? O princípio lá, o jardim do Éden, lá desde quando Deus criou, a gente defende isso, a gente é tentado, a gente tem as lutas, nós passamos pelos sofrimentos, mas nós defendemos por fé e cremos que Deus está conosco, sempre nos abençoando e tem a sua mão sobre toda a nossa vida e sobre todos os seus propósitos, amém, irmãos? Certas coisas que acontecem, igual um vizinho meu que faleceu, partiu, né, de repente, e ele é evangélico, inclusive veio na igreja na época que nós lançamos ali o Paz para Toda a Vida, não, foi um amor aos nossos filhos, Pai para Toda a Vida, é um ministério MMI, e a esposa e eles estiveram conosco, eles se envolveram em missões, eu ia pegar um banner dele e colocar aqui, viajou para a África recentemente, mandou um convite aqui para eu poder participar, não é, de missões também, daquilo que se fala de missões, um rapaz saudável. Eu desci às vezes na academia, né, ali no prédio, e ele estava fazendo exercício, conversamos sobre isso, e de repente numa semana ele encontra minha esposa na rua, e minha esposa fala, oi, olha, meu marido falou, né, você está fazendo missões e tal, e de repente ele fala, não, sim, né, eu falei com ele falou, vamos pôr um banner lá na igreja, né, porque o pessoal pode ofertar, ajudar, nós vamos orar junto. Falamos isso. Passado alguns dias, quantos? 3, 4 dias, não foi, Lucas? Mais ou menos. A gente recebe 2 dias, a gente vem no grupo do prédio, o Dr. Anderson falece. Eu falei, nossa, meu Deus, como assim? Não é? E ainda ele falou, nós nos vemos na África, ano que vem nós vamos, aí você vai junto, ele falou, ainda para minha esposa, você vai junto. Tem um plano bom aí, dá para todo mundo pagar, e nós vamos junto fazer essa missão. É um projeto nosso. Mas quem garante que a gente vai concluir o nosso projeto? E eu fico pensando, eu falo, a gente, essas coisas dá um impacto, não é? Porque você fala, não é possível, uma pessoa se olha cheia de vida, cheia de planos, de missões, ardendo por missões, e de repente é interrompido. Deus quis até ali. Porque a Bíblia fala que preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. Porque Deus tem o poder e o domínio de todas as coisas, e Ele tem tudo nas nossas mãos. A gente pode viver uma vida de projetos. Por isso que essas coisas nos fazem pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida e com o meu tempo? Aonde eu estou gastando ele? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Isso não importa, irmão, se eu vou estar lá mais de idade, como que eu vou chegar daqui mais 20 anos no meu caso, mas enquanto eu viver de cabelinho branco, não sei se de bengalinha, não sei se com dor aqui ou acolá, mas eu quero estar fazendo a obra de Deus, amém? Porque isso vai fazer parte da minha vida e nunca vou questionar e nem quero questionar a Deus por nada, porque isso eu sei que foi assim, Deus fez isso é o corpo, mas a nossa alma, o que você está fazendo com a alma? O que espírito está habitando em nós? E como nós estamos redimindo o nosso tempo? Porque coisas difíceis e lutas vão acontecer. Estou falando tudo isso por quê? Porque aqueles que querem viver expressando a vida do Senhor Jesus Cristo vão sofrer um pouco mais do que o mundo já sofre. Porque você é luz. Porque você defende a fé, a cidadania dos céus. Amém, irmãos? A partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecemos, nós nascemos de novo, e nós nascemos para uma nova pátria. Aleluia. Nós nascemos
da morte para o pecado, ou da morte para a vida, do pecado para a santidade. Amém, igreja? Acaba o nosso velho homem. Estava aqui esses 4 homens. Esses 4 homens com este paralítico. A fama de Jesus era tremenda, porque ele estava curando, ele estava levando palavra, ele estava curando. O povo vinha muito pelo que ele curava. Muitos ficavam na multidão ouvindo, Jesus estava ensinando. E às vezes ele entrava um pouco mais isoladamente para ter menos multidão. Estava em casa nesse caso. Em Mateus o texto semelhante a esse não detalha tanto, mas fala que ele entrou num barco, Cafarnaum passou para o outro lado. E aqui Marcos e Lucas vão contar mais ou menos o mesmo sentido, dizendo que ele entrou em casa e Jesus entrava em casa, então quem podia entrava. E abarrotou a casa. Não é assim hoje, irmãos? Se aqui cura, vamos falar que Deus cura, com seus propósitos, com seus planos cura. Mas se aqui começa paralítico a andar, cego enxergar, você vai ver como que vai estar lotado, aqui nem cabe. E a palavra era ensinada. A fama corria, porque as pessoas têm sede para resolver os seus problemas, o problema que é da sua alma. E o que é mais difícil de ser administrado é que quando nós temos uma doença, administrar bem a nossa fé, sabendo levar essa doença. Se Deus cura, Ele é Deus. E se Ele não quer curar? Ele continua sendo Deus. Porque o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele tinha uma espécie de uma dor, que ele chama de um espinho cravado, e aí orou tantas vezes pedindo cura, e Deus não curou ele, mas ele concluiu a missão dele, e ele entendeu o porquê dessa enfermidade. Nesse caso aqui havia um propósito, havia algo, um paralítico, que a Bíblia mostra que, segundo aquilo que está narrando, ele não podia fazer nada, não tinha nem como andar, estava estirado numa maca, e um paralítico, quem sustentava esse homem? A Bíblia não fala de família, não fala de nada aqui, mas fala de 4 homens. 4 homens. De repente esse paralítico escuta falar de Jesus, e também esses homens escutam falar de Jesus, escutam falar de alguém que cura. Mas quem levaria esse paralítico? Como que ele iria lá? Aqui não fala o trajeto dele, mas pode ter sido um trajeto longo. Você já imaginou a esperança desse paralítico para ele andar? A Bíblia relata que 4 homens foram e pegaram esse paralítico e foram até Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, porque naquela multidão, para chegar em Jesus, não era pouquinho, era muito. Era muito. Imagina se não levava um dia inteiro para chegar em Jesus. Imagina a sede, a fome, as necessidades fisiológicas do corpo. Onde estava tudo isso para chegar em Jesus? Talvez esses homens, eles sabiam que Jesus estava naquele lugar. Não sei por quanto tempo Jesus permaneceu ali, mas não sei com quantos dias. Se foi no mesmo dia ou se levou de um dia para o outro. Várias tentativas de chegar com esse homem em plena multidão. E como todo mundo precisava de milagre, quem já pegou o metrô, a estação Praça da Sé na hora do pico, 5 horas da tarde? Eu me lembro, eu fiz muito isso. William, naquela época lá da Pentecostal, foi meu primeiro emprego, né, com 16 anos. E aí eu fui pegar esse metrô. Aí eu lembro que para entrar nele, que aventura, Jesus, misericórdia. Você já saía, eu vinha da linha azul, lá da estação Praça da Árvore, o bicho já vinha enchendo, chegou lá na Praça da Sé, quando fazia aquela baldeação, na hora que você acabava de subir a escada rolante para fazer a baldeação, aquele bolo de gente, um formigueiro. Vocês já viram isso, né? Sabe o que eu estou falando? Só para ter uma noção,
eu olhava aquilo e falei, puxa vida, meu Deus, isso jovem, mas isso é encarável, vamos embora. Mas conforme você ia entrando, cada vez que você ia entrando, você ia ficando, não, até chegar na plataforma você ia, né? Aquele tal negócio, o cachorro, a salsicha no meio do pão, um pressiona de cada lado. E você vai apertando. E eu vinha com a minha mochila, minha marmita, então eu segurava ela aqui. E aí ia vindo, aí o metrô passava 1, 2, 3, 4, 5, talvez no sexto eu conseguia entrar. Quando ia entrar, então, misericórdia, você já tinha que olhar aquela vala, porque senão você caísse e você morria ali. Não por cair lá dentro, mas uma perna quebrava, alguma coisa acontecia, porque a multidão entrava que só aí. Você entrava e precisava tomar cuidado para não sair do outro lado, que eu já quase saí. Eu lembro que eu já cheguei a fazer força assim, peraí, segura, aperta a mão aqui, pessoal, blum, blum. E teve uma vez que eu entrei, que a minha mala foi parar de um lado e eu fiquei assim. A marmita lá, em pé, porque entraram de um jeito, não safa não, que a minha mala ficou suspensa, sério, minha mochila ficou suspensa, com a marmita e tudo lá, eu segurando, até fiz assim, não dava nem para puxar, não precisava nem segurar no suporte, William, nem precisava segurar no suporte, o metrô saía, você estação Brás, estação Parque Dom Pedro, Brás, aí no Brás saía a primeira leva da cavalaria, e no Tatuapé lá para frente saía na segunda leva e entrava mais maneiro. Então eu fico pensando, se eu fosse com um paralítico, hein, William? Pega eu, você, o pastor Ricardinho, o pastor Lauro, pega um paralítico e vamos lá no metrô 6 horas da tarde, vai lá. Não é? Você imagina isso, irmãos? A berraria. Fala a verdade. Eu quero que você pense o seguinte: qual é o ânimo que você tem para chegar lá? O metrô tinha que embarcar porque eu tinha esperança de chegar em casa. E esse homem ressalta a fé deste paralítico que estava com esperança, depois de estar totalmente desesperançado, vamos falar assim. Será que eles não pensaram em desistir? Será que esse paralítico não falou, não vai dar, com essa multidão? Imagina os empurrão, porque é igual o pessoal quando vai para casa no metrô 6 horas, na Sé, não quer saber. Não quer saber. E tanto que vocês já sabem que teve notícia de gente que caiu, enfiou a pé no valo lá, quebrou a perna, a multidão passa por cima. Eles não querem saber, porque o ser humano está focado, eu quero ir para casa, eu quero entrar naquele metrô. Então você imagina naquela multidão que devia ser bem mais triplicada, vamos falar assim, do que a estação da Sé, por alto, por baixo. Imagina a multidão e aqueles homens tentando chegar com eles. Tanto que a Bíblia vai falar que, olha, eu não sei quantos dias, não há relato se foi no mesmo dia, não dá para saber, questão de tempo. Porque se fosse tudo muito bem detalhado, não haveria livro para tantas coisas, né? Mas até que houve uma seguinte ideia: opa, a Bíblia vai falar que eles foram pelo telhado. Fora que não foi fácil chegar no telhado. Devem ter estudado, empurrado eles no meio da multidão. Da onde arranjaram o corda, eu não sei, se alguém saiu da multidão, foi lá. Tenta pensar nos detalhes, irmãos. Tudo isso, por quê? Para o paralítico alcançar a sua cura. E estes 4 homens que não desistiram em nenhum momento e tiveram fé e esperança que iam conseguir chegar perto de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero falar para você que às vezes a gente desiste por muito pouco. Muitos desistem na igreja
porque não conseguiu a situação financeira naquele dia que precisava. Muitos desistem porque não conseguiu a cura naquele dia que ele queria. Muitos desistem porque não conseguiu a restauração na família com aquela campanha que fez. Nós vamos focados sempre assim: eu vou orar e Deus vai responder, eu vou orar, Deus vai responder. Irmãos, não há problema nenhum disso. Mas tem certas coisas que Deus trata. Vai sempre existir um processo. Imagina o processo aqui deste homem. O processo para eu chegar no metrô com aquela multidão, e sem contar que a gente tenta sair para lá, sair para cá, mas você não consegue entrar com aquela multidão no primeiro trem que você vai achar que você vai entrar. Impossível, difícil. Vai ter que fazer o quê? Pegar uma arma e sair atirando no meu mundo para abrir caminho? Todos nós temos situações que vai nos querer colocar numa atitude de desistência. Esses 4 homens tiveram fé, pegaram esse paralítico. A Bíblia diz que eles abrem o telhado da casa. Imagina isso, irmão, subir no telhado, vai abrir um telhado de uma casa. Imagina Jesus ali, aquela multidão, ensinando dentro daquela casa. Como que eles conseguiram chegar lá com tudo aquilo para enfiar colocar lá, descer o paralítico, fazer toda aquela força com a corda e conseguir colocar ali perto de Jesus. Aleluia. E Jesus, quando olha esta atitude, irmãos, será que Jesus não sabia lá que e Deus não estava vendo, né? Porque Ele é onisciente, onipresente, certo? Essa dificuldade toda, será que Jesus não podia? Porque se Ele conhece, se Ele sabe o que está acontecendo, eles ainda trabalham em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Não podia abrir caminho para que aquele homem chegasse ali? Ele pode, ele já chegou a fazer isso, ele fez para abrir caminhos. Ele abre caminhos, né? Ele abre caminhos. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Diga comigo: eu tenho que dar passos. Porque senão a gente costuma com tudo muito fácil. A gente quer o mais fácil, aquele tal negócio, né? Quem quer trabalhar bem pouquinho e ganhar muito? Todo mundo quer. Sabe por quê? Não é errado. Oh, como assim, pastor? Esse sentimento, esse desejo nosso, sabe por que não é errado que a gente tem isso? Porque nós fomos criados, isso mostra o pecado que Ele mudou na nossa vida e qual é a tendência que Deus criou a gente. Porque nós éramos só para administrar, era só para cuidar, Deus dava o pão. Então por isso que a gente quer trabalhar pouco e ganhar muito, quer mais sombra e água fresca. Você olha aquele fulano e fala assim: caramba, eu estou trabalhando, aquele lá, nossa, vida boa aquele cara. Não trabalha, não faz quase nada e ganha lá, senta na cadeira ganhando 20 mil reais, não faz nada. Você entende essa colocação, esse ponto de vista nosso, com essas coisas? Porque era só para administrar. Depois que o homem peca, o Senhor fala com o quê? Que com o suor do teu trabalho. Mas não é um suor também penoso. Porque a Bíblia fala que é dom de Deus que o homem goze dos frutos do seu trabalho. Porque Deus também mudou a sorte. O Senhor é como um pai. Ele está sempre pondo a mão nos seus filhos. Ele disciplina, mas Ele põe a mão nos seus filhos. Aleluia. Mas você entende? Ai, que saudade do jardim da inocência. Tem até uma música que fala: ai, que saudade desse jardim da inocência. Da inocência, saudade, isso arde em nós.
isto é um sinal de que Deus ainda deixou uma esperança em nós para voltar ao jardim do Éden. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. E este paralítico, estes homens, quando descem lá para todo aquele ensinamento que Jesus estava dando, deveria haver um silêncio total. E nossa, o que está acontecendo? Quando vê o tamanho do desafio que desceu lá, Jesus, ele fala que ele ficou impactado, aleluia, pelo tamanho da fé que esses homens tiveram, desses 4 homens, que ficaram conhecidos como aqueles que enfrentaram a multidão carregando um paralítico para chegar até Jesus, para que ele fosse curado. Que história linda, né, irmãos? Primeiro, porque esses homens, Jesus viu que eles estavam praticando o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles homens não mediram esforços, abriram mão de suas necessidades, do cansaço de segurar aquele homem, imagina isso, mas não desistiram, porque quando aquele homem é abençoado, aqueles 4 homens também é abençoado. Aleluia. Aquele paralítico que podia estar sem esperança nenhuma, vendo toda aquela dificuldade. Há quantos anos ele era paralítico, não podendo trabalhar, provavelmente numa situação de muita miséria, mas um dia é dado uma chance, porque Jesus é assim, ele nos dá a chance. Aleluia. E 4 homens de fé vêm buscar aquele paralítico para vencer aqueles desafios da multidão. Mas ninguém ajudou, pelo que relata na Bíblia. 4 homens de fé, aleluia, não desistiram. Sabe o que Deus está colocando aqui para você nessa noite? Sabe o que simboliza esse homem paralítico também aqui? Sabe a situação financeira que está paralítica? Vamos levar aqui, ó. Sabe a família que está numa situação paralítica? Você está tendo a chance. Vou te falar quem são os 4 aqui. O Senhor está falando: não desista, porque eu sou o teu Deus, primeiro homem, e te ajudo. Segundo, eu enviei meu filho para te ajudar e te curar. Isso é forte. Isso aqui está vindo agora. Terceiro, o Espírito Santo, que é o teu consolador e que acalenta toda dor. Quarto, você, te convidando, falando assim, ó, pega junto com esses 3 e vamos ao milagre. Vamos ao milagre, porque Jesus está curando a paralisia financeira, a paralisia familiar, a paralisia da pobreza, da miséria. Aleluia. Você está entendendo? Não desista. Por isso que Deus falou para Josué: Josué, a sua batalha vai ser grande, mas esforça-te. O Senhor já estava ajudando ele. Aleluia. Já mostrou, digamos assim, uma cidade de Jericó, que seria aquele paralítico. Um grande milagre tinha que acontecer ali para entrar naquela cidade totalmente fortificada. Mas Josué teve força, não desistiu. Diga comigo, com a sua mão direita levantada bem alto, toma posse, fala: eu tenho 3 me ajudando, e eu sou o 4, aleluia, fortalecido pelos 3, que é o meu protetor, o meu salvador e o meu consolador. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Deus de poder.
Aleluia. Você tem para te ajudar as lutas do dia a dia, o desafio que você está tendo aí para levar esse paralítico ao lugar do milagre. Hoje talvez pode ser aqui que você chegou aqui carregado, mas saiba que Deus trouxe, você veio, Ele te deu força, porque o que você está ouvindo é tremendo para te curar. Palavras, as melhores, devem ocupar lugar no nosso coração, e é esta palavra que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não desista, porque eu estou carregando esta paralisia junto com você, para curar, para salvar, para libertar, para dar a vitória. Aleluia. É grande os desafios, é grande, multidão, você vencer a multidão não é fácil. Você vencer esta multidão de incredulidade, de coisas difíceis que aparecem, que às vezes parece que você fica patinando para andar, não sai do lugar. Parece que o jejum não funciona, a oração não dá certo, parece que Deus está longe, parece que naquele dia você sente que Deus não está com você, que Jesus não está. Eu já senti assim você. Eu não tenho vergonha de dizer, mas sempre Ele está. Ele só está em silêncio. Esses dias eu falei: Senhor, não precisa falar comigo, olha como Deus é. Eu falei: se eu pedir para o Senhor falar comigo, usar profeta, pastora Márcia, eu tô um frouxo na fé, eu tô um fraco, eu sou um imbecil. Eu falei assim mesmo. Não precisa falar, o Senhor já tem dito o que eu estou passando. Irmãos, Deus é tão fiel, que eu falei isso, mas o Pai quis falar. O Pai quis falar através de um áudio do irmão no WhatsApp. O Pai vai falar com você, porque Ele sabe aonde é o teu limite. Sabe o que eu posso testemunhar para você e falar aqui? Não vos preocupei com estas leve e momentânea tribulação humana, quando vós não conseguir carregar ou suportar, então entrará o socorro divino, o socorro de Deus, a proteção do Senhor. Deus, Jesus está com você. Ele deu uma cruz que você pode carregar. Ele vai se deixando, ele vai experimentando, ele vai deixando, e ele está vendo o filho carregar. Ele vai se gloriando quando você consegue carregar, dando glória a Deus. Mas quando o inimigo vem, porque o inimigo é furioso, ele está vendo você carregar a cruz, ele está vendo você carregar o seu problema, ele quer fazer você fracassar de qualquer jeito, para que Jesus não se agrade de você, e que ele mostre que você não consegue. Mas quando Jesus encontra força no teu coração e vê que o inimigo vai usar e tocar no poder sobrenatural, que é o que eu e você não temos isso na carne, mas temos na fé, então Jesus entra e socorre, e espanta o inimigo, e dá a vitória para mim, para você carregar esta cruz. Aleluia. Aleluia. Por que desistir do problema? Às vezes, nós entramos porque nós erramos. E eu estava falando para o Senhor sempre tem consequências. Sempre, irmãos, tem consequências. O que nós fazemos na nossa vida. Dá para você falar assim? Sempre tem consequências. Por isso que é importante, irmãos. É importantíssimo. No dia da tua tentação, não vai faltar tentação para você. A tentação que quer desviar a tua fé. A tentação como houve para Abraão, como houve para Davi, como houve para Moisés. Uns caíram, outros não. Mas Deus, por exemplo, Moisés caiu numa tentação porque não aguentou a pressão do povo, se irritou, surtou. Mas é um grande homem. Não era para bater na rocha, mas bateu. Eu creio que Deus é um Deus de muito amor. Mas nem por causa disso Deus destruiu Moisés. Apenas a consequência de Moisés foi: você só não vai entrar nesta terra prometida.
E ainda que Deus foi maravilhoso, e Moisés falou, posso só ver? E ele viu e morreu. Tudo tem consequências. O justo juiz, eu não vou dizer para você como julgar isso, porque por mais que eu fale bonito, não chega aos pés de Deus. Por mais que a minha justiça seja, não vai chegar nem um pingo aos pés do Senhor. Mas cuidado com as consequências quando você resolve não obedecer a Deus. Quando cai na tentação, haverá escape, Deus vai dar, mas se cometeu alguma coisa, não ficaremos ilesos, não estaremos isentos de maneira alguma de sofrer consequências, mas passe a consequência com arrependimento, porque ai de Davi, se ele não se arrependesse, porque ele teve força para aguentar o tamanho do BO que houve com a família dele, e não foi fácil. Sabe aqueles dias que você já tentou pensar assim, eu queria sumir? Ele também pensou. Ninguém aqui, ó, belisca aqui, ó, se é carne ou é ferro, se é humano ou é ET. Nós somos humanos. Então todos pensaram. Moisés, até nessa mensagem eu pensei e falei, Senhor, imagina Moisés, para ele chegar, abrir a boca e falar assim, sou eu o salvador desse povo? Ele foi reclamar, ele foi numa, digamos assim, eu entendo, né, creio, não justificando nada, porque nós somos carne, e eu falo para Deus, a carne grita às vezes, mas de tanta pressão e tanta coisa que Moisés sentiu o salvador próprio de si, e falou, não sou eu o salvador desse povo, mas ele foi o intercessor, e Deus deixou ele também sentir todo o peso para ele ver, como um pouco do que Deus sente, do que Deus sofre por nós, porque Ele nos ama, para nos dar a vida eterna e a salvação. Amém, irmãos? Não desista. Você está entendendo na fala desta mensagem, todas as situações contrárias, mas o amor de Deus que supera e é maior. Por isso que a Bíblia fala que o amor, ele encobre multidão de defeitos. Aleluia. Foi o Ricardinho que disse, eu acho, pastor Ricardinho, não sei se foi a pastora Márcia, mas quando eles falaram assim, né, muita gente olha para nós aqui, olha para o homem, não olha para o homem, olha para... Eu pensei, lembrei, sempre lembro dessa frase, quando um pastor falou assim, se você olhar pelos seus olhos da minha carne, pelos olhos da carne, você vai ver o quanto de defeito eu tenho. Mas se você me olhar com os olhos do amor de Deus pelo Espírito Santo, você também vai enxergar o quanto eu preciso de Deus e o quanto que eu posso ser uma bênção. Isto é amar. Amém, irmãos? Para cobrir multidões de defeitos. Como esses homens amaram este paralítico. Como esses homens cuidaram com seus problemas de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque estava servindo ao próximo. E muitas vezes, quantos cristãos, irmãos, e eu quero orar por isso nessa noite, que deixa de fazer a obra porque o problema aperta. Que esfria na oração em vez de orar mais. Eu preguei aqui uma vez da aliança da oração, e eu falei aqui, Deus colocou aqui, a minha oração é maior do que as minhas aflições. Ela vai se tornar maior, porque quando eu dobrar o joelho, Deus vai me dar força, mesmo que eu esteja dolorido, caído ali no chão, mas naquela queda lá no chão, eu estou sendo aperfeiçoado. Declare em nome de Jesus, levanta a sua mão, fala assim, o desânimo que entra em mim, uma paradinha com a mão alta. Ô pastor, que é isso? Mas eu tenho que ser um homem que não entra desânimo. Não seja irracional, por gentileza. Em mim entra, essa semana entrou muito. E eu tive que levantar as duas mãos e falar assim, o desânimo que entra em mim não é para a minha derrota e para o meu fracasso, é para a minha vitória. E para quem estava aqui, fica com a sua mão levantada. Você vai repetir. Eu vou usar da pregação da pastora Márcia, que foi uma benção esse domingo.
E para eu ser uma bênção, eu tenho que entrar nesse desânimo e sair dele. Eu tenho que sair para poder entrar. Você está entendendo? Então, declara assim: o desânimo que entra na minha vida não é para a minha derrota, é para a minha vitória. Fala assim: é apenas um processo. Aleluia. Aleluia. Fala aí comigo. Tem 3 carregando o processo. E eu estou lá como o quarto. Pode falar, eu estou lá como o quarto, com força para levar ao altar de Deus e obter a vitória. Aplauda o Senhor, porque você tem a vitória. Você é vencedor. Jesus já te deu força. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É os 3 te ajudando. Você é o quarto com força para levar o seu problema ao altar de Deus e ter a vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Não desista. Enfrente a multidão. Sabe o que esses homens tiveram? Um caminho direito, porque eu imagino também eles falarem assim: meu Deus, nos ajuda a chegar até Jesus. Meu Deus, sabe por que a multidão, irmão? Sabe por que esse batalhão e o tempo? Porque Deus está chamando você para o altar. Quando você tem a presença de Deus, você vai ver como você sente. Cai tudo. Cai tudo diante do altar de Deus, da presença dele. A preocupação cai fora, toda dor cai fora. Você está numa dimensão no Espírito Santo, que você está na presença de Deus. É tão grande que quando você enxerga o problema, preste bem atenção, irmãos, para não ser só eu aqui, que eu creio que tem gente aqui. A pastora Márcia, eu não vou perguntar porque ela testemunha direto. Mas, irmão, se você não tem, você vai ter. Quem, irmãos, estava num problema muito grande, quando orou, não saiu do problema, mas quando jogou tudo na mão de Deus, fala: eu sei que eu estou no problema, e você passa por ele. Quando passa por ele assim, você encara, você vai em frente. Parece que aquela dor que ia te matar, não vai te matar, aquele desânimo. Olha, você já provou isso? Não tem. Então, vigia. E você que não tem pessoas que não têm aqui. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Você entendeu? Jesus está com você, o Pai está com você, o Espírito Santo está com você. Ninguém te abandonou. Aleluia. Talvez você fale: pastor, hoje eu sou na verdade o paralítico. Ótimo. Deus preparou 3 mais 1 para te ajudar a vir aqui hoje. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra que te cura nesta noite. Cura do quê? Cura meu desânimo. Cura a minha falta de fé. Cura para ser renovado. Cura para ter esperança, para você se levantar como um ousado, valente agora dessa paralisia e falar assim: eu sou vencedor, doa o que doer, eu estou na guerra e não vou abandonar, porque o meu general é Cristo. Ele começa a declarar, porque eu tenho um Deus que vai à frente de mim, que perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Ele é meu escudo, o meu rochedo, a minha proteção, o meu Deus forte, a minha cidadela. Ele é aquele que me adestra para guerrear. Ele é o Senhor que desembaraça os meus caminhos. Ele é meu pastor que me conduz no vale da sombra da morte e nos pastos verdejantes também, que prepara diante de mim a mesa na presença dos meus inimigos, e faz a justiça, e põe o pão de cada dia na minha mesa. A sua vara e o seu cajado me consola, porque eu tenho disciplina, tenho correção, eu tenho direção de Deus como um pai. Este é um Deus que está comigo no deserto. Se eu estiver lá, Ele vai estar comigo, Ele vai mandar comida, Ele vai mandar um maná novo. Eu não tenho que temer, eu não tenho que desistir. Se a minha trilha, o meu caminho é passar pelo deserto, passa com a paralisia e tudo, porque Deus está te ajudando, Ele está com você. Aleluia. Conclua a sua missão, a sua obra nesta terra, para receber um grande galardão de Deus que está proposto na sua vida. Amém, irmãos? Problemas financeiros vão pegar, saúde vai pegar, problema na casa,
determina. Muitas coisas a gente erra porque deixa o diabo entrar, mas se você toma posição, afasta esse inimigo, dá ordem para ele sair, bater em retirada, em nome de Jesus, porque você tem a unção, o poder e a autoridade de Deus nesta noite. Aleluia. Se está errado no pecado, fecha a brecha, pede perdão. Pecado abre brecha, é acusador, vai entrar, não tem como. Tem arrependimento, volta, pede perdão. Faz como Zaqueu, volta atrás. Aleluia. Você só pode voltar atrás para pedir perdão. Porque consertar o que o leite derramado já foi, mas você pode enxugar. Amém? Agora tem os que derrubam o leite e falam assim, vira aí, deixa lá e dane-se, você que limpa. Não faça isso. Voltamos atrás para nós nos humilharmos. O bom de cair é que você só tem a levantar. E levantar com Jesus. Amém? E levantar com Jesus. Por isso que a Bíblia fala, se cair prostrado você não fica. Prostrado você não fica, ou seja, caído você não fica. Você vai levantar, tem um processo aí, mas você vai levantar. Você crê? Recebe a bênção, a cura do Senhor dessa paralisia. Enfrenta a multidão, não desista não. Sua multidão está continuando aí, mas você vai chegar lá. A oração vai derrubar essa multidão. Você vai vencer uma, tem outra. Você pegou o metrô cheio de segunda para terça, você vai pegar de terça para quarta, é outra multidão. Eu peguei de quantos anos? Misericórdia. Mas já pensou, pastor, se eu desistisse de chegar em casa? Apenas, Patrícia, mudei de estratégia. Se você não quer pegar um metrô que vai mais rápido, enfrenta 2 horas de ônibus. Mas eu chego lá. Irmãos, você tem a fé natural que você sabe que você vai sair daqui e chegar em casa. Isso pela nossa fé natural da carne. Mas e a fé do Espírito? E a fé em Deus? Se o nosso coração parasse de bater, qualquer coisa acontecesse, você tem certeza de que vai para os céus? Que Jesus curou a paralisia da incredulidade? Não desista da sua jornada cristã nesta terra, de cidadão do céu, porque as lutas que vieram para te derrubar, o casamento falido, meu Deus do céu, a situação financeira é um fracasso, a saúde, as coisas, Deus está aqui para te restaurar de todas estas coisas. Você vai ser levantado, as consequências vão ser passadas de outra forma, mas você vai ser levantado. Quando Deus me salvou da minha situação, de tudo que eu quis fazer com a minha vida e dos meus fracassos, não foi da noite para o dia, mas foi processo, e cada vez eu falava um ai, e Deus falava, o que você falou mesmo? Você vai deixar eu fazer? Então deixa eu fazer, continua, não desiste. Eu olhava as montanhas, os problemas, as multidões, eu falava, essa multidão não, eu vou fazer de outra, não, você vai enfrentar, passa lá. O que você falou mesmo? Você vai deixar eu fazer? Não desista, seja determinado, foca. Diga comigo, eu vou focar na minha fé em Deus e vou vencer a multidão. Sabe por que você está na multidão? Não para ser mais um fracassado no meio da multidão, não para ser mais um ouvinte no meio da multidão. Você está no meio da multidão para sair vitorioso. Aleluia. Você está no meio desse problema, atravessando o que você está atravessando, porque você é um vencedor, é para ter vitória. Levanta a sua mão e diga de novo comigo: o desânimo e a tendência da desistência que bate na porta do meu coração não é para a minha derrota, é um processo para a minha vitória. Amém? Aleluia. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.